Olá, galera. Quarta reunião. Bora lá falar sobre essa última aula. E eu acho, né? Algo assim, percepção que eu tive, né, sobre essas quatro aulas, como até a gente estava falando antes de começar a gravar, é que o fim de tudo isso, das lições, e aí falando especificamente sobre essa questão do budismo, né? É, é a gente realmente estar calçado e paramentado para levar os nossos, não só os budistas, né, mas todos os nossos irmãos a conhecerem a Cristo. Mas especialmente falando sobre o budismo, é algo que o pastor falou durante as aulas, né? Sobre uma forma da gente endereçar esse assunto, né, abordar esse assunto com os irmãos budistas é quando a gente faz o contraste entre o objetivo da vida cristã, de conhecer a Cristo e de se render a Cristo, é ter uma vida completa em Cristo. É, com, é, a palavra, eu esqueci a palavra, fulfill, Jesus, esqueci. É que eu fiquei com a palavra fulfillment. Preenchimento, né? Completude. Nos completar, nos deleitar, né? Não vou lembrar a palavra agora, mas termos essa nossa completude de prazeres e de alegrias direcionados para o lado certo, para o lugar certo, que é em Cristo. E em contrapartida, o budismo, o objetivo do budismo, né? De um budista é se tornar nada, né, de certa maneira, né? Você se juntar ao nada e se tornar nada, que é tipo, cara, faz zero sentido. Porque, por um lado, é Deus, o criador de todas as coisas, fez a terra para que nós tivéssemos prazer e deleite na terra, na sua criação, mas primeiro e principalmente no criador. Mas o prazer dentro do evangelho, dentro da palavra de Deus, o prazer em Deus não é algo pecaminoso, ao contrário, Deus nos fez para a gente se deleitar, para a gente ter prazer na nossa vida, prazer em estar com a nossa família, prazer em conhecer a Ele, em viver com Ele, aproveitar a sua criação. E o budismo, assim, ter como essa premissa, né, sobre a vida é sofrimento, sobre tudo aqui é vão e sem sentido no final das contas. Cara, é contra aquilo que o próprio Criador fez. Então é uma maneira assim de, primeiro e principalmente, nós precisamos de fato ter um testemunho de vida com Deus, ter um testemunho de íntimo relacionamento com Deus, conhecer a palavra. Cara, isso mais do que é válido são coisas que vão realmente fazer com que nós tenhamos autoridade sobre aquilo que a gente fala, mostrando como a gente vive. Mas revelar esse Deus que criou todas as coisas para que nós possamos gozar disso é uma grande parte de como nós podemos nos aproximar, não só dos budistas, mas de tantas pessoas que não veem sentido na vida, que acham, né, que a vida é isso mesmo e pronto, acabou. Cara, não. Um Deus que criou uma terra tão perfeita, tão maravilhosa, um breve momento de vida, que sejam 100, os 127 anos que eu quero viver, é muito curto se considerar a eternidade. Como que um Deus que fez uma terra tão preciosa, tão maravilhosa, nos mínimos detalhes, para um breve momento de vida que é a vida dos seres humanos, pode não criar uma eternidade ao lado dele, que é o Criador, infinitamente melhor? E se a gente pensa nisso, quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, especialmente hoje, né? Pensando hoje no Natal, é, olha para o sacrifício de Jesus, para que nós saíssemos dessa condição de eternamente condenados para irmos para a condição de filhos e eternamente aceitos, adotados e recebidos pelo próprio Deus. Ele pagou todo o preço para que nós tivéssemos isso. Certamente deve ter valor. Pensando logicamente, né? Porque tem tanta coisa, né? As revelações especiais.
que só o próprio Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa nesse encontro, que não nos cabe e não, de fato, não está nas nossas mãos fazer isso. Nós devemos apenas apresentar aquele que é o caminho, a verdade e a vida através das nossas vidas, né? Mas pensar sobre isso me faz realmente refletir como as pessoas compram muito barato a ideia de uma vida vazia e pagam um alto preço por isso. Acho que é isso. Tô até aqui por enquanto. Eu não estou conseguindo abrir a minha câmera Tem problema não, sim. agora, Ah, tá. agora. Mas exatamente isso, tá? A hora que eu estava assistindo o vídeo, veio na minha mente muito Gênesis 1, né? A criação, assim, assistindo o vídeo e vendo que foi criado, o budismo foi criado por pessoas, né? Essas coisas. E aí me levou muito do Zen, né? Da parte do Zen lá, essas coisas. E aí eu lembrei muito da criação, porque é uma forma da gente evangelizar também, falando do início de tudo, né? Deus criou todas as coisas, né? Não existia nada, né? A Bíblia fala lá, era tudo sem forma, né? E aí Deus criou todas as coisas. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? De falar, né? De falar para as pessoas. Inclusive, antes de eu ir para a igreja, agora, a moça que trabalha comigo está grávida, né? Ela descobriu agora e ela mandou mensagem dizendo que ela está no hospital e estava passando mal, sentindo muita dor. E aí também eu lembrei, eu vou mandar ainda para ela o texto, o versículo, né? Falando de Deus para ela, né? Falando que Deus criou todas as coisas. Então, nesse momento, ela precisa confiar em Deus, né? Acima de tudo. E aí eu estava assistindo os vídeos e veio assim, né? O Gênesis, o início de tudo, né? A Terra era sem forma e vazia e Deus criou todas as coisas, né? Deus é assim, nós somos tão privilegiados de crer, né, em Deus, de acreditar em Deus, de ter Deus como soberano sobre as nossas vidas, que Ele é um Deus único, né? Nós podemos adorar somente a Ele, né? E Ele é tão perfeito para nós, assim, Deus é tão verdadeiro, tão real que nós podemos contemplar assim Deus nas pequenas coisas, né, que Ele faz para nós. Nós podemos testemunhar de Deus em coisas que nós oramos e ali Deus vem, né, e nos abençoa e nos dá. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né, na forma de falar de Deus para as pessoas. É tão simples assim, de, de, eu nunca falei assim dessa forma, né, para alguém de Deus, mas eu estava assistindo e aí eu vi, nossa, eu posso falar de Deus para as pessoas dessa forma, de uma forma tão simples, né, de uma forma tão verdadeira, porque a pessoa, eu vou mostrar, né, eu vou mostrar na Bíblia que a terra era sem forma e vazia e Deus criou todas as coisas, né? E aí eu falei, nossa, como Deus é tão poderoso e nós somos privilegiados, né, de tê-lo como
como o nosso Deus, né? E aí tudo que tu falou é tudo que é isso, né? É conhecer a Deus mesmo, né? Viver e testemunhar da palavra, testemunhar do que nós vivemos, né? Falar para as pessoas que Deus é real, né? Que Deus ele ele pode fazer todas as coisas para nós, né? Que ele é único, que ele está desde o princípio, né? Então, eu achei muito poderoso isso aí. E aí? Amém, amém. Eu estou de ponta cabeça agora. Pera. Não, não é só mais. É, glória a Deus, sim, é isso. É, eu acho que o resumo de tudo, né, que eu disse, você resumiu em viver e ser o testemunho daquilo que ele faz. Manda bala aí, Israel. Gente, realmente, quando a gente começa a se aprofundar em outras religiões, né, a gente começa a sair muito da nossa caixinha, né, eu falo mais por mim do que de vocês, que, sei lá, eu acho que eu tava muito, sei lá, conformado em viver o meu cristianismo muito. Tá certo que eu moro numa escola missionária, né? É, ajudo outros jovens, a gente prega o evangelho, a gente fala de Jesus, mas tem tanta coisa, tipo, para a gente aprender, para a gente viver fora dessas quatro paredes da nossa mente que a gente vive, né? A gente, nesse modo, a gente pôde dar uma passeada em várias religiões, né? E agora o budismo, né? Que é muito diferente. Ele é quase, na minha visão, quase antagônico ao cristianismo, né? Porque o cristianismo fala uma coisa e fala toda outra coisa totalmente diferente. E eu vejo muito assim a diferença entre o budismo e o cristianismo. Eu vejo muito assim como já foi falado, tipo assim, é um estilo de vida, de relacionamento com Deus, né? Enquanto os outros têm que ficar sofrendo, melhorando e esperando vidas e pós-vidas e até ficar melhorzinho para poder, sei lá, ter uma vida melhor, a gente não, a gente recebeu a graça, né, de Jesus, o sacrifício de Jesus, a oferta de Deus para que a gente pudesse realmente ser salvo dos nossos próprios pecados, nossos próprios erros, né? E eu fico pensando assim, o quão, sei lá, pode a pessoa estar perdida para estar num lugar desse de do budismo, por exemplo, da religião, né? Do sofrimento e passar por várias etapas e começar a entender que tem uma certo grau de culpa nisso, né? Então, sei lá, tipo, quando eu vejo isso, me dá mais compaixão por essas pessoas que precisam serem alcançadas pelo amor de Deus, né? Precisa ter o contato, o amor, a oração, a intercessão, né? Para que o amor de Deus possa alcançar essas pessoas, né? E mesmo a gente estando aqui no Brasil, mas que Deus possa usar nossas vidas de alguma maneira para alcançar essas pessoas de outras religiões, né? É, eu tive a oportunidade de trocar ideia quando eu fui em Portugal, tive a oportunidade de trocar ideia com um muçulmano. E a gente até teve um embate muito respeitoso, muito cordial, mas ele tinha uma ideia e eu tinha totalmente outra. E era em 2018. Hoje, acredito que eu sei um pouquinho mais do que daquela época, né? E a gente precisa realmente ter esse entendimento
sobre as religiões, como elas surgiram, como elas foram criadas, como elas alcançaram outros lugares. Nós precisamos desse conhecimento para poder ter as palavras certas para fazer esse comparativo e mostrar a verdade que é a Bíblia, que é Deus, que é Jesus, e que mostrar para eles que a verdade ela sempre vai prevalecer sobre os enganos, né? E, e deixar o Espírito Santo trabalhar nas sementes que a gente for lançar na vida das pessoas. Então, assim, acredito que desse módulo a gente aprendeu muita coisa, a gente não ficar no escuro e continuar aprendendo cada vez mais, né? Não é porque eu estou no Brasil, um país de uma matriz majoritariamente cristã, né, juntando evangélicos e católicos, por exemplo, que eu não vou ter um contato com um budista, tipo assim, do nada aqui, mas acredito que nós precisamos ter o preparo, que aí Deus vai trazer as oportunidades. E, e é isso, vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão lá no Japão, e eles estão nessa batalha direta, né? E enquanto nós não estivermos lá, nós temos que orar por eles. Amém, amém. Acho que é isso. Resumo, né, disso é orar. A gente tem que orar por eles, orar pelos nossos, pelas nossas casas, né, pelos nossos amigos que ainda não conhecem a Jesus, por aqueles que não conhecem, né, budistas, shintoístas, muçulmanos, todos. Até que todos conheçam Jesus e recebam Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Bem, galera, posso parar de gravar agora? Okidoki.